um lado, a Selic, a taxa básica de juros da economia, que vai guiar os consumidores, eu e você, para consumir mais ou consumir menos. Do outro, como é que essa taxa funciona? Aperta um botão e todas as outras taxas do mercado seguem ela? O que não te contaram é que toda moeda tem 3 lados. Fala rapaziada, meu nome é Paulinha e antes de mais nada, esse é o canal Os 3 Lados da Moeda, em que eu falo sobre economia e política de uma forma diversa. Então vou trazer um assunto e falar sobre várias perspectivas que rodeiam ele para que a gente possa refletir sobre. Hoje o tema é Selic. A gente vai entender a Selic Meta, a Selic Over e o CDI. Caralho, é sigla pra porra? Fica calmo, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e é muito mais simples do que parece. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Eu tenho inclusive um vídeo que eu falo bastante sobre ela, dei uma olhada nele antes que vai ser bem esclarecedor. É a taxa que o Copom, o Comitê de Política Monetária, decide. A cada 45 dias, esse pessoal se reúne, eles são órgão do Banco Central. Eles sentam e falam, tá, a gente vai deixar essa taxa em quanto? Para você entender como eles tomam decisão. Veja o vídeo da Selic. Falando aqui de forma bem resumida, eles vão decidir o valor dessa taxa, se vai ser 3% ao ano, 5% ao ano ou até mesmo 14% ao ano, como a gente viu lá atrás, nos anos de 2015 e 2016. Eles vão decidir o valor dessa taxa com base na seguinte pergunta, principalmente. A gente quer que o pessoal consuma mais ou consuma menos? A economia está precisando ser aquecida ou está precisando dar uma freada? Com base nisso, eles estabelecem a Selic. Essa taxa estabelecida, que sai no jornal, o Copom define a taxa em 3,5% ao ano. Essa taxa que contam pra gente é a Selic Meta. Por quê? Porque é a taxa que eles esperam alcançar, que eles esperam que a economia alcance. Então, foi decidido que a taxa vai estar agora em 3% ao ano. Espera-se que os bancos cobrem uma taxa mais ou menos parecida dessa, que quando você vai pagar os juros do cartão de crédito, vai financiar a sua casa ou pegar um empréstimo, a taxa cobrada seja parecida com essa. Nunca vai ser exatamente igual, porque o banco tem custos, tem um spread bancário, ou seja, ele tem que ver os custos administrativos, o risco das pessoas não pagarem nele dar calote, então tudo isso diferencia um pouco. Tá, Paula, e na prática, essa Selic Meta que o Copom fala, a gente tem que seguir essa taxa para conseguir deixar a economia no rumo e fazer as pessoas consumirem mais ou menos. Ela dá certo? Sim, vou colocar uma tabela aqui agora. Historicamente, nessa coluna, a gente vê a taxa que foi decidida pelo Copom, a Selic Meta. E nessa outra, a Selic Over, que justamente a gente entra e explica que a Selic Over é a taxa efetivamente praticada na economia. E a gente vê que elas realmente ficam muito próximas. E como é que isso acontece? O Copom decidiu a taxa Selic Meta, e aí aperta um botão, faz uma lei e todo mundo segue ela? Não é assim, né? As coisas acontecem meio que em formato cascata, eu vou explicar para vocês. O Banco Central, ele mexe com operações de mercado aberto. Eu vou explicar o que isso é, e aí vocês vão entender como a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over ficam tão próximas. Operações de mercado aberto é quando o Banco Central ele vende ou compra títulos públicos. O que são títulos públicos? Veja esse vídeo que eu explico. Além de você entender sobre isso, você vai aprender a investir em um lugar que não é a poupança, mas é tão seguro quanto. Nas operações de mercado aberto, o Banco Central compra e vende títulos públicos. Como que o Banco Central vai decidir comprar mais ou vender mais? Se a economia, por exemplo, está desaquecida, ninguém está comprando, como aconteceu no começo da pandemia, o pessoal parou de consumir, estava consumindo muito pouco. O que o Banco Central pode fazer diante disso? O Banco Central, ele compra título público. Por quê? Se ele está comprando o título público, ele pega o título para ele e está dando dinheiro, né? Está colocando dinheiro na economia. Então, por meio dessa operação de mercado aberto, ele coloca dinheiro na economia e se tem mais dinheiro circulando, a tendência é a economia fique mais aquecida, o que também causa aumento de preços, inflação. Tem um vídeo aqui que eu explico mais sobre a inflação, é muito interessante. E o oposto também acontece. Se a economia está muito aquecida, está todo mundo comprando muito, e a gente vê que os preços estão subindo muito, ou seja, a inflação, a variação dos preços está muito alta, o Banco Central vai tentar dar uma retraída na economia, né? O Copom vai com certeza aumentar a Selic, justamente para as taxas ficarem mais altas. E como que o Banco Central, por meio do mercado aberto, faz isso? O oposto. Ele vende título público. Porque pensa comigo, se ele está vendendo título público, ele está deixando o título público e está pegando dinheiro. Quando ele pega o dinheiro da economia que está em circulação está sendo retirado. Com isso, com menos dinheiro em circulação, a
a economia acaba desaquecendo mais. É justamente por meio desse mecanismo do Banco Central comprar e vender título que ele consegue deixar a Selic over próxima da Selic meta, da que a gente fala, né, nos jornais e que o cupom decidiu que tem que ser aquela para a economia tomar seus rumos. Se a Selic over tá ficando muito abaixo da meta, o Banco Central ele vai vender os títulos, tirar dinheiro da economia, então, né, para que os juros subam. Se a Selic over, isso acontece muito menos na realidade, mas supondo que a Selic over tá ficando muito acima da meta, é o oposto. O Banco Central compra títulos públicos, coloca mais dinheiro na economia para justamente com que os juros caiam. Nesse raciocínio, o que entra? O Banco Central fazendo isso, ele vai então conseguir fazer a Selic se aproximar da realidade, daquilo que eles queriam que se aproximasse. Agora vamos pensar uma coisa. Como que essa taxa é praticada entre os bancos? Os bancos, finge que eu sou, sei lá, o Bradesco e tu é o Santander. Todo dia a gente tem que fechar o caixa de forma positiva, sabe? Não pode fechar de forma negativa. Se eu, por exemplo, acabo fechando de forma negativa, como é que eu faço? Eu posso pegar dinheiro emprestado. E como eu já comentei nos meus vídeos, como por exemplo nesse daqui que eu falo de títulos públicos, no empréstimo você dá dinheiro e recebe depois com juros. No meu caso, se eu tô pegando um empréstimo, eu tenho que devolver com juros depois. E para quem eu vou pedir dinheiro emprestado? Duas opções. Ou o governo ou outro banco. Você. Quando eu pego dinheiro com o governo, eu pego uma dívida, eu faço uma dívida em títulos públicos. Agora, quando eu pego dinheiro com você, essa rentabilidade, essa dívida, ela é baseada no certificado de depósito interbancário, que é justamente um título de dívida que eu faço com você. Então, eu emiti um título e eu fico te devendo. Aí você pensa, tá, e quanto vai ser essa rentabilidade que você vai me cobrar? Se você falar assim pra mim, eu te cobro 15% ao ano, e eu pegar dinheiro emprestado do governo, tá 3%? Por que eu vou pegar de você? Eu vou pegar do governo. Por isso, olhem esse gráfico, quando a gente olha o histórico do Selic e do CDI, eles estão muito próximos, justamente porque um vai acompanhar o outro. Não faria sentido a transação entre bancos ter uma taxa muito alta e a Selic outra, senão eu só pegaria o empréstimo com o governo. Por isso existe essa proximidade entre o certificado de depósito interbancário, o dinheiro que eu pego emprestado de você, e a Selic em si. Fechando esse raciocínio, a Selic meta é a taxa que o cupom decide nas reuniões para que a economia entre no sumo de acordo com o que eles desejam, sejam estimulando o consumo ou diminuindo o consumo. E a Selic over é uma média. Média do quê? Os bancos realizam transações entre eles todo dia e pegam dinheiro emprestado. A Selic over é a média dessas transações. E o Banco Central, por meio do mercado aberto, garante essa proximidade entre Selic meta e Selic over. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor e tenha dado uma luz para vocês. Compartilhe com os amigos para eles entenderem melhor isso, é muito importante nas discussões de economia e de política. Comentem se tiverem dúvidas, vocês são sempre bem-vindos, tanto no YouTube como no Instagram, pode me chamar no direct também. Curtam porque me ajuda muito. Valeu, rapaziada!